mas eu queria retomar um pouco dos assuntos conectados e ligados à guerra no Oriente Médio, porque o governo norte-americano cobrou medidas de Israel para poupar vítimas na faixa de Gaza. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou a Israel nesta sexta-feira, se encontrou com o premier israelense Benjamin Netanyahu e pressionou por cessar-fogo temporário para a realização de corredores humanitários. Ainda durante essa agenda de Blinken, ele afirmou em Tel Aviv que Israel tem o direito e a obrigação de se defender para garantir que o ataque do Hamas nunca mais aconteça. Vamos fazer um rápido giro com os nossos comentaristas. Roberto Mota. Mota, como avaliou esse posicionamento de Antony Blinken? É possível conciliar essas duas informações no pronunciamento dele após a reunião com Benjamin Netanyahu? Ele pede ou sugere a realização de um cessar-fogo temporário para saída e retirada dos estrangeiros ou dos civis que estejam naquela região, mas ao mesmo tempo assegura o direito de Israel de se defender e atacar o Hamas. Como conciliar essas duas coisas? É muito difícil, Daniel. Os três pontos principais da agenda de Blinken na sua visita foi, primeiro, reafirmar que Israel tem o direito e o dever de se defender, de garantir que um episódio como o do massacre nunca mais se repita. Essa é uma questão moral evidente, embora ainda tenha muita gente que ache, que discuta isso, né? O segundo ponto é promover a entrada de ajuda humanitária em Gaza. E quanto a isso, há certamente condições impostas por Israel, entre elas a de que não pode entrar combustível. Vale lembrar que o Hamas continua jogando mísseis sobre Israel. Então, não dá para entender como é que está faltando combustível e não falta mísseis. Terceiro ponto da agenda do Blinken foi determinar ou promover condições para uma convivência pacífica entre Israel e a Palestina. É um ponto que já vem sendo discutido há 40 anos. A grande questão é quem vai convencer o Hamas. O que eu acho que está em jogo aqui é a dificuldade do governo americano, que é o governo do Partido Democrata, de lidar com uma situação como essa. Agora, o outro lado da moeda é que há muitas notícias que dizem que os Estados Unidos já estão exercitando seus músculos militares, inclusive usando drones do modelo MQ-9 Reaper, para mapear toda a área de Gaza. Esse drone tem a capacidade de escolher alvos, inclusive ele funciona como auxiliar no bombardeio. Ele escolhe o alvo, ele ilumina o alvo com uma mira de laser e essa mira é usada por bombas inteligentes que são guiadas por essa marcação no alvo. E também, não custa nada lembrar, é muito importante, os Estados Unidos estão com 2 dos seus maiores porta-aviões fazendo exercícios no Mediterrâneo. O porta-aviões Dwight Eisenhower e o outro que como é que é o nome do outro? Daqui a pouco eu lembro. É um outro presidente da República. Esses 2 aviões têm uma quantidade enorme, esses 2 porta-aviões têm uma quantidade enorme de jatos e isso é um recado muito forte para qualquer país dali que queira se meter na guerra. E também pode ser um instrumento para que os Estados Unidos ajudem Israel. Tá certo. Inclusive, o alemão, nosso editor, viu, Mota, soprou aqui, é Gerald Ford, o nome do outro equipamento. Agora, José Maria Trindade, claro que Antony Blinken iria, em algum momento, pedir ou sugerir que Israel tivesse cuidado nessa ofensiva para proteger os civis. A gente tem observado que, apesar do número de mortos, que naturalmente cresce a cada dia, se Israel quisesse, poderia fazer uma ofensiva muito mais agressiva do que essa que a gente está vendo, principalmente por conta da situação que envolve os reféns. Nós não sabemos dos detalhes da estratégia de guerra, mas naturalmente eles consideram essa situação que envolve os civis, né? Pois é, nós conversamos aqui ontem sobre esta cultura de Israel em lidar com ambiente de guerra, né?
É uma cultura que nós, brasileiros, não temos. Nós não temos essa cultura, não temos guerras recentes na história do Brasil, né? Mas não é por isso que a gente não deve cuidar das Forças Armadas. Manutenção é assim, quando precisa, tem que ter ali à disposição. Israel tem uma experiência muito boa e tem tecnologias ótimas, assim, muito aplicáveis e atualizadas para a guerra. O Blinken falou o óbvio, ele não pediu, ele apenas comentou o que já está acontecendo. Israel, como você disse muito bem, Daniel, poderia fazer um massacre lá. E, de certa forma, até é defensável por setores. Poderia descarregar lá meio mundo de bombas, tomar Gaza imediatamente, colocar todos num paredão e ver quem eles acham que seria Hamas não, e pronto. Mas não pode fazer isso e não está fazendo. Está fazendo com cuidado. Mas não há guerra sem morte de inocentes. Não se matam só soldados, infelizmente, né? A guerra mata. Guerra foi feita para isso e vai acompanhar a humanidade. Eu achei que a guerra não existiria no futuro. Eu estou com a impressão de que o futuro será de guerra, ou seja, a guerra sempre existirá. Me disseram que a vontade que ele tinha era de que não existissem armas. As armas são necessárias para garantir a paz. Este é o objetivo da guerra, fazer a paz. O objetivo da guerra é fazer a paz. E a frase não é minha. O objetivo das armas é sustentar exatamente a paz. E o que Israel está fazendo? Tomando cuidados. Tanto é que esta incursão terrestre, junto com o pelotão, vão equipamentos de saúde, vão equipamentos de primeiros socorros, exatamente para atender os palestinos que estejam ali, que são também prisioneiros do Hamas, né? A popularidade de Israel na faixa de Gaza não é boa, isso já está comprovado, né? Em eleição lá preferiu o Hamas, por exemplo, do que os próprios palestinos, a autoridade palestina. Então isso é claro, mas não se pode fazer um massacre, isso é óbvio, foi apenas um comentário. Ele não disse que Israel está fazendo isso, mas a guerra que está sendo travada agora, o tiro mais forte é esse de domínio de alma, ou seja, da opinião pública.